Fala pessoal, aqui é o Diego e depois de vários vídeos falando sobre Magic e Linkin Park, chegou a hora de trocar um pouquinho de assunto, né? E hoje tô aqui pra falar um pouco então sobre a minha coleção de mangás. Recentemente eu parei pra perceber que a minha coleção de mangá tá bem grandinha já e parei pra dar uma olhada quantos volumes eu tinha, quais eu tinha, quanto eu tinha gasto com a coleção, que já é uma quantia bem assustadora, e decidi compartilhar isso com vocês. Já trago conteúdo de mangá e de anime aqui no canal tem um tempo, normalmente no formato de shorts ali, e hoje decidi fazer um vídeo um pouquinho maior então, falando da minha coleção de mangás. Vou começar então falando um pouco sobre a organização dos meus mangás na estante. Eu tenho duas dessas estantes aqui que vocês podem ver atrás de mim, e não tem uma organização muito específica assim pra eles. A verdade é que eu tentei organizar primeiro de um jeito que ficasse bonito, e daí eu tentei deixar os coloridos um pouco juntos, os preto e branco para um lado, só os brancos, e a verdade é que conforme foram chegando mais e mais volumes, a questão foi ficando um pouco mais complexa. Agora mesmo, podem ver que não tem nada que faça muito sentido, assim, nem mesmo nessa questão de cores, ou enfim. Tem alguns dos mangás que estão ficando bem apertadinhos já. O One Punch Man, por exemplo, tá bem espremidinho. E eu vou falar um pouquinho de cada uma das coleções agora, então. Trazer um pouco do que é a história, se eu gosto ou não, se vale a pena ou não. E acredite, todo mundo que tem uma coleção de mangá tem aqueles mangás que prefere, tem uns que não gosta tanto. E também eu vou falar um pouco depois dos preços de cada um deles e quanto eu acabei gastando no total. Vou começar falando então de Vagabond, que é um mangá que, na minha opinião, dispensa apresentações. Ele é escrito e ilustrado pelo Takehiko Inoue, é um dos meus mangakas favoritos, ele tem muita história e o trabalho dele é de altíssima qualidade. No momento eu tenho do volume 1 até o 32, mas apesar de não ter sido finalizado e estar em ato há muito tempo, tem mais volumes já publicados para além desse 32. O mangá ele conta a história já muito conhecida e não é original do autor, ela é inspirada já num romance japonês do Miyamoto Musashi. É um espadachim mais famoso que se tem notícia. Sinceramente, é uma das melhores coleções que eu tenho, é uma das que eu mais gosto. É um mangá um pouco mais sério, um pouco mais adulto, assim, do que aquele shonenzinho de lutinha, sabe? Mas eu recomendo bastante pra todo mundo. Seguido então com os mangás do Takehiko Inoue, eu tenho o volume 1 e só o volume 1 por enquanto do Slam Dunk. Ele é um mangá revolucionário, ele transformou o basquete nos esportes mais populares do Japão. É um mangá bem importante, impactante, e eu também recomendo. Ele é como se fosse um Haikyuu de 30 anos atrás, assim, na questão de popularidade e do que ele fez pelo esporte no país. É um mangá e anime muito popular, muito bom, e eu também super recomendo. Seguindo então com os mangás do Takehiko Inoue, eu tenho também o volume 1 até o 5 de Real. Real é um mangá que trata de basquete de cadeira de rodas, então é uma temática muito diferente, nos dá essa perspectiva de esporte que é bem diferente mesmo, é bem legal, assim, poder ver nesse sentido. E o autor, ele trata disso com uma paixão e uma seriedade que é impressionante. Então, sou super fã de Takehiko Inoue, vocês podem perceber, né? Então, também é outro que eu super recomendo. Aliás, eu gostaria que ele fosse mais popular do que ele é. Seguindo, então, com os mangás de esporte, chega um agora que é um dos meus favoritos de todos os tempos, de todas as categorias, que é os volumes 1 e 2 do mangá Ping Pong, do Taiyo Matsumoto. Pra quem não sabe, Taiyo Matsumoto, ele tem essa obra que deixou ele bem famoso, né? Ele é conhecido por ela, e trata de 5 jogadores estudantes de ping-pong que são extremamente talentosos e eles têm que lidar com essa questão de talento versus a realidade. O quanto eles achavam que tinham potencial e o quanto desse potencial eles conseguiram realmente atingir e botar em prática. Aliás, para quem não conhece, tem um projeto que eu tô envolvido que é o Pod Página, que é um podcast em que a gente discute vários mangás, e o primeiro episódio é sobre o mangá Ping Pong. Vai ter um link aqui na descrição para quem quiser acessar e ouvir o episódio completo, e eu super recomendo tanto o episódio quanto o mangá. Isso, é claro, se você conseguir superar a barreira que é a arte dele. Mas tá tudo discutido lá e vocês vão entender melhor quando derem uma olhadinha. Ping Pong, aliás, é um mangá que eu li mais de uma vez e com certeza é um mangá que eu vou revisitar diversas vezes ainda ao longo da minha vida. Tamanho é o meu apreço pela obra e o quão legal e quão importante eu acho que são os tópicos que ele discute. E pra quem não sabe também, eu gosto muito de Ping Pong. Sou um fãzaço do Hugo Calderano, nosso baita atleta aí do Brasil. Então juntou mangá e Ping Pong e já ia me atingir, né? E considerando que é uma obra, tipo, muito boa, então, tá tudo resolvido, tá tudo alinhado aqui pra mim. E já que eu falei do Pod Página, então eu vou pra outro mangá que virou episódio no Pod Página. Então, vale muito a pena conferir, tá? Lembrando que o link tá ali na descrição. Que é o Pluto, que é escrito pelo Naoki Urasawa, que escreveu o Monster, 20th Century Boys, e é baseado no Astro Boy do Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, que é uma das maiores referências aí dos mangás, né, e dos animes por causa do Astro Boy. E Pluto, eu acho que sem exageros, assim,
é brilhante, tá? Ele pega ali o material fonte dele, que é o Astro Boy, e ele leva pra um outro nível, um outro patamar, assim. Pluto, aliás, já virou anime, já falei sobre aqui no canal, é maravilhoso, recomendo pra todo mundo. E eu não consigo colocar em palavras, assim, o quão bom isso aqui é. Ele, como eu disse, ele pega o material fonte dele ali e leva a um outro patamar. Seguindo então, a gente tem Blue Period. Ele é sobre um jovem que começa a se interessar por artes e no fim da adolescência, ali no fim do colégio, início da vida adulta, ele decide que ele quer cursar uma faculdade de artes. Ele não é um mangá pra todo mundo, mas mesmo assim ele trata de temáticas também bem interessantes, bem importantes de uma maneira bem diferente do que a gente tá acostumado, porque eu considero que a gente tá acostumado, assim, com essa questão de assistir muito esses shonens de lutinha, assim, então ele é uma outra vibe, assim, um outro ritmo. Aliás, esses volumes do 1 ao 7 foram todos presentes dos meus queridos amigos do BTM, então muito obrigado, gente. É muito bom esse aqui, mas não é pra todo mundo. Agora a gente chega numa parte bem engraçada da coleção, tá? Que é que teve um momento ali que eu assisti o anime da Madoka, há muitos anos atrás eu assisti o anime da Madoka, e durante a pandemia foi bem o momento que eu comecei realmente a colecionar mangás, e eu tinha reassistido Madoka. E eu decidi comprar os mangás da Madoka, né? Só que eu cometi uma atrocidade, tá? Que eu consegui comprar duas versões diferentes, ó, dá pra ver ali volumes do 1 ao 3 e 1 ao 2, de Madoka Mágica, só que não são a história original, né, a história oficial da Madoka. Então eu tenho os volumes 1 ao 3, que é a história completa do Madoka Mágica The Different Story, e eu tenho os volumes 1 e 2 da Puella Magi Oriko Mágica. Então, assim, eu recomendo Madoka. E se tu gostar bastante de Madoka, se realmente entrar na vibe, quiser ver mais, aí sim recomendo esse outro material aqui, tá? Mas vai pra fonte principal original de Madoka Mágica e depois, se tu quiser, tu te aprofunda mais aqui, tá bom? Nossa, eu lembrei agora, a minha mulher, a Liara, ela é louca, assim, de comprar coisa na Shopee, tá? E ela deu tanta risada que eu comprei os mangá errado que vocês não estão ligados. Até hoje, eu sofro com isso, tá? Até hoje ela faz bullying comigo. Ela vai ver esse vídeo e vai fazer bullying comigo. Seguindo então, a gente tem o volume 1 de Boa Noite Pum Pum. Boa Noite Pum Pum é um clássico, tá? Ele tá no mais alto nível dos mangás, mas eu preciso deixar claro aqui e revelar que eu não li ainda. Como eu quero ler, eles são 7 volumes, né? E eu, pelo respeito que eu tenho pela obra, eu vou dar uma segurada e vou ler tudo de uma vez pra sentir tudo. Eu sei que ele mexe bastante com o emocional. O que eu posso dizer desse mangá é: a história é tocante, ela é muito bem escrita e a arte é absurda. A arte tá num patamar, assim, muito acima. Tirando o Pum Pum, que ele é desenhadinho desse jeito diferentinho, todo o resto ali, o cenário, os outros personagens, tem um design incrível e a arte é topzera. Mas eu não li ainda, né? Então, eu acho que por esse motivo de ser um pouco mais triste também, talvez não seja pra todo mundo. Mas é muito bom. Agora, voltando um pouco pros mangás de ação, ali, umas histórias um pouco mais populares, a gente chega então em... É melhor mostrar pro outro lado, né? One Punch Man. Eu tenho dos volumes 1 até o 29 de One Punch Man. Tem um setor aqui, uma prateleira dedicada só pra One Punch Man. E o One Punch Man, eu não sei se ele é o meu mangá favorito, mas ele com certeza entra no top 3. É engraçado botar um mangá de comédia ali, né, no top 3. Mas a história é muito boa, porque o autor, ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe que ele tá fazendo um mangá de comédia, mas ele também tá entregando muita ação, ele tá entregando uma arte muito top. Então eu acho que esses motivos do autor saber o que ele tá fazendo e entregar muito bem o que ele tá fazendo, e assim, é muito engraçado, é hilário o One Punch Man. Todo mundo aqui, todo mundo não, né? Mas quem já viu o anime sabe que é incrível. Então eu acho que isso coloca ele muito alto, eu tenho uma estima muito grande por One Punch Man. Outra coisa muito legal dele é o trabalho nas lombadas, que vão se encaixando, criam uma nova arte. E ele tem uma capa, e eu esqueci o nome, mas ele tem uma capa pra capa. Então, da mesma maneira que Demon Slayer, que a gente vai ver daqui pra frente, tu acaba tendo um trabalho legal na capa e uma arte diferente, às vezes, tanto por dentro quanto por fora ali, que dá uma valorizada no produto, né? O mangá, ele se tornou uma coisa muito cara, é bem difícil ter essa coleção, e às vezes a gente paga caro por um produto que o material, a qualidade dele é bem ruim, né? Vamos chegar lá em Jujutsu, por exemplo. Mas o One Punch Man, ele realmente entrega esse valor a mais nesse sentido. Falando nele, a gente chega então em Jujutsu Kaisen, como você quiser chamar. Ele foi um dos primeiros mangás que eu comecei a colecionar mesmo lá na pandemia. Hoje eu tenho
São 28, eu acho, volumes, porque é do 1 até o 25 da história. O volume 3 eu tenho a versão normal e a versão metalizada. Eu tenho o volume 0 também, que conta ali a história do filme, né? A historinha do Okotsu, muito massa, aliás. E também tem o guia oficial, que trata ali alguns detalhes dos personagens, algumas coisinhas assim. Então eu vou considerar como parte da coleção de mangá também. Mas o que acontece, tá? Jujutsu é um mangá que ficou muito popular, muito rápido. O preço dele foi subindo. Se a gente olhar aqui na capa, tá? O valor recomendado pro volume 1 tá R$22,90. Não sei se vai pegar aqui muito bem, se vai focar. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ó, R$22,90. Tá meio esquisito ali, mas vocês vão conseguir ver. E agora, se a gente pega o volume mais recente, que é o 25, ele já nem tem mais ali o preço, ó. Não sei se vai dar pra ver. Mas ele tava R$37, tá? Então é uma diferença de quase R$15. Quase assim, vamos exagerar, quase dobrou o valor. E a gente continua recebendo o mesmo produto, a capinha, assim, faz o que tem que fazer, mas é o básico do básico, assim. Não tem nada muito especial na lombada também. Mas eu caí nas graças de Jujutsu, né? Então eu continuo colecionando e vou até o fim. Mas daí a gente pode ver essa questão de diferença do valor que o produto tá te entregando, sabe? Tu paga, às vezes, o mesmo valor e recebe algo de muito mais qualidade, ou menos no caso do Jujutsu. Seguindo então o nosso trem do hype, a gente chega no Chainsaw Man. Ele ficou bem popular agora com a saída do anime, né? Mas Chainsaw Man me conquistou bem, um pouco antes, assim, do anime, bem antes, eu acho, na real. Eu achei bem interessante a premissa do cara que vira a motosserra ali e sai matando todo mundo. Isso me chamou a atenção logo de cara. E foi aqui que eu descobri o mestre Fujimas, né, o nosso Tatsuki Fujimoto, e comecei a ler um pouco dos materiais dele, né. E, sinceramente, apesar dele ser meio biruta, assim, meio maluco, ele coloca alguns elementos dessa loucura dele no meio da história. Eu acho que ele é um autor genial, tá? De verdade, assim. Eu acho que a maneira como ele traz elementos, assim, as simbologias pra história dele, mesmo através dessa loucura, é genial, é incrível. Chainsaw Man é um mangá que eu recomendo, se tu conseguir passar por meio dessa questão de loucura, assim. Principalmente a questão sexual, assim, é muito forte nesse mangá, né? O Denji, o personagem principal, ele é um jovem de 16 anos, então essas questões pra ele de descobrir a sexualidade são muito importantes. Mas se tu consegue passar por isso numa boa, assim, se isso não te incomoda, tu vai encontrar uma leitura de um autor genial. E atualmente aqui na coleção eu tenho dos volumes 1 até o 16 do Chainsaw Man, apesar dos volumes 15 e 16, que são da parte 2 já de Chainsaw Man, estarem lacradinhos, eu ainda vou chegar nessa leitura ainda, vou conseguir me botar em dia em breve, eu espero. Seguindo aqui, a gente tem o Insomnes, Caçando Estrelas Depois da Aula. Esse mangá aqui, ele também é um pouquinho diferente do que eu tô acostumado a ler. Ele trata de um romance de colegial, são um garoto e uma garota que sofrem de insônia, e de alguma forma isso acaba unindo eles e fazendo eles desenvolverem essa relação. Esse aqui, aliás, é mais um mangá que virou já episódio no Podpágina. Eu só acho que no momento que sair esse vídeo ele não vai estar no ar ainda. Eu também não tenho certeza se o episódio de Pluto vai estar no ar, mas eles vão sair, tá? Podem ficar tranquilos. Não deixem de seguir o Podpágina, se inscrever no canal do Podpágina, curtir lá, dar uma avaliação no Spotify que nos ajuda um monte. Mas Insomnes, então, foi um mangá que eu ouvi bons comentários a respeito e fiquei curioso. Não fui com grandes expectativas, mas fiquei curioso. Mas ele realmente entrega muito, tá? A arte é bonita, a história é legal. Eu li até o volume 47, que são os primeiros 5 volumes. E ele mistura uma questão de astrofotografia, ele mistura questões de estrelas, observação do céu. Eu ainda não ficou muito claro pra mim como isso se mistura exatamente com a história. Mas, porque do meu ponto de vista, poderia ser qualquer outra coisa que unisse eles, além de tirar fotos das estrelas. Mas é um mangá que eu acho que tá indo muito bem, assim. Então eu vou recomendar. Ele não é um mangá de ação, ele não é um mangá muito agitado, mas ele é bem, bem interessante. E eu li só até o volume 5, mas eu tenho dos volumes 1 até o 6, e em breve, com certeza, eu terei o restante. Eu falei de Chainsaw Man e falei que o Fujimoto, ele é genial, né? E quase deixei passar que eu tenho também o Histórias Curtas do Fujimoto. O Histórias Curtas do Fujimoto, ele é um conjuntinho, que são 2 mangás que reúnem essas histórias one-shots que ele publicava antes, né? E aqui, o início da carreira dele, já dá pra ver que ele é genial, sim, ele conta as histórias de uma maneira muito interessante e usando de várias simbologias, assim, que se apresentam pra gente no meio dessa loucura, assim, do nada ETs invadem a Terra e começam a criar humanos como galinhas, e daí uma galinha, na verdade, é um ET fingindo ser um humano, então é uma loucura, tá? Mas também super recomendo, são só esses 2 volumezinhos aqui. Um one-shot dele que eu quero ter, eu ainda não consegui encontrar aqui em Porto Alegre, que é o
Goodbye Eren, se não me engano. Goodbye Eren, Goodbye Eren. Ok, eu conferi ali e é Goodbye Eri. Trata da história de um rapaz que ele começa a gravar um vídeo da vida de uma garota que ele conhece. Basicamente é isso. O Fujimoto, aliás, ele tem essa fissura com o cinema. E ele começa a misturar uns elementos muito loucos, assim, nessa história. Só que ela é tocante, é uma verdadeira montanha russa, assim, de emoções. Um lado tu tá com raiva, no outro tá com medo, no outro tu tá muito triste, tu tá muito alegre, e depois tu fica triste de novo. Ele consegue, no meio dessa loucura, brincar com essas emoções, assim, e transmitir muito bem esses sentimentos por meio dessa doideira dele. Agora a gente chega num ponto aqui, são 2 mangás que eles têm uma questão bem curiosa pra mim, tá? O primeiro deles é Dorohedoro. Ele é um mangá um pouco mais gore, assim. Eu conheci primeiro o anime na Netflix, que tem a primeira temporada. Ela adapta os primeiros 4 ou 5 volumes, se eu não me engano. E o que acontece, tá? Eu assisti o anime primeiro e fui atrás dos mangás. E, sinceramente, eu não vou falar que me arrependi. Eu tenho dos volumes 1 ao 9, se eu não me engano. Isso, é dos volumes 1 ao 9, fui conferir. E o mangá, ele é muito poluído. O ritmo dele eu achei meio nada a ver, assim. Eu acho que o anime ele dá uma corrigida nesse sentido. E, honestamente, é um dos poucos casos em que eu gostei mais do anime do que o mangá. Então, assim, provavelmente é uma coleção que eu vou completar, mas primeiro eu vou assistir todo o anime, se ele for totalmente adaptado. E se eu continuar gostando bastante do anime, eu vou ir atrás dos mangás. Mas fora isso, acho que eu vou dar um... Ele vai entrar em hiato pra mim na questão da leitura. Eu recomendo o anime. O mangá, acho que também não é pra todo mundo, assim, não foi pra mim. Agora a gente chega aqui num ponto que ele é delicado, tá? Eu espero não ser crucificado por essa minha opinião. Talvez ela não seja tão popular assim. Mas a gente chega em Demon Slayer. Eu tenho a coleção completa, além de umas edições a mais. E, assim, eu li tudo. Senão, eu gostei, senão eu não teria todo o mangá. Mas eu acho que ele é um mangá bem fraquinho. A história ela é um pouco genérica, os personagens principais, tudo que faz a gente gostar deles é um pouco forçado. Ele tem umas questões assim que eu não gosto muito. Por exemplo, um dos personagens principais dele só fica legal se ele tá dormindo, senão ele é muito chato. Uma das personagens principais, que é a Nezuko, ela não fala, ela não tem falas. Então, assim, as pouquinhas palavrinhas que ela fala se tornam realmente muito marcantes, porque ela quase não fala nada. O Inosuke, ele passa gritando e falando umas coisas um pouco sem sentido, assim, o que é um pouco engraçadinho às vezes, mas parte do tempo é meio irritante. E o Tanjiro, ele é meio... Olha, tá entrando um solzão agora, eu devo estar branquíssimo. O Tanjiro, ele é meio sem sal, assim. Agora minha cor mudou de novo, ó. E o Tanjiro, ele é um pouco sem sal, então... Esse é um mangá que eu, honestamente, prefiro o anime. Apesar de o anime nos forçar a escutar esses personagens que são um pouco chatos, a animação da Ufotable desse anime é, assim... É um outro nível. As lutas, principalmente as lutas mais importantes, estão muito bem animadas. Então, assim, se tu tá atrás de um shonenzão meio genérico, provavelmente todo mundo que tá vendo isso aqui já conhece Demon Slayer. Então, eu recomendo, pode buscar outras opiniões, assim. Mas, como eu disse, eu acho que é um mangá um pouco fraquinho. E falando daquela questão que eu falei antes, de One Punch Man, o Demon Slayer é o melhor nesse sentido. Porque a gente continua pagando o preço normal de um mangá, assim, por volta dos 30 e poucos reais atualmente. Mas o trabalho de confecção, assim, de editora, tá muito bem feito. Ele vem, sim, com essa capa que cobre ele inteiro, e atrás, na outra capa, tem uma artezinha diferente, toda num estilo diferente. Então, nesse sentido, Demon Slayer é belíssimo. Mas a questão da história deixou um pouquinho a desejar. Seguindo, então, a gente chega em Spy Family. Esse aqui, todo mundo deu uma acompanhada, ele deu uma bombada uns 2 anos atrás, mais ou menos, quando saiu o anime. E eu fui uma das vítimas, né? Eu acompanhei o anime, achei muito engraçado. Ele é muito forçado, mas é uma comédia forçada, então pra mim não tem problema. E acabei pegando o mangá. E a verdade é que eu achei ele muito mais engraçado com o anime do que com o mangá. Eu tenho os primeiros 7 volumes e eu li só até um pouquinho depois do anime. Então eu acho que vai ser um caso um pouco parecido com o de Dorohedoro, assim. Eu vou esperar saírem as próximas temporadas do anime. Se eu continuar com esse hype, continuar me agradando, eu vou sim pegar os mangás, mas mais pra ter na coleção mesmo, mais pra ser uma coisinha que eu gosto e poder revisitar de vez em quando. Mas aqui é outro que eu acho que o anime é um pouco superior ao mangá também. Agora a gente chega então em Neon Genesis Evangelion. Esse aqui é um clássico, tá? E ele, pra quem não sabe, eu até
não muito tempo atrás não tinha essa noção, que Evangelion saiu primeiro como anime e depois ele virou mangá, né? Normalmente é ao contrário, é lançado primeiro o mangá e ele é adaptado como anime. Evangelion, então, eu assisti o anime primeiro, há alguns anos atrás, e foi uma época que eu tava tentando assistir os clássicos, assim. Então eu lembro que eu assisti Evangelion, Cowboy Bebop, eu assisti o filme do Akira, então foi uma época que eu tava bem cult, assim. E Evangelion, ele tem seus pontos fortes, e ele tem os seus pontos fracos também. Pra quem sofre de ansiedade, assim, não quer ver uma coisa muito parada, começa a ficar nervoso, eu não recomendo. E Evangelion, ele é muito bom, ele é um clássico, mas também eu acho que ele não é pra todo mundo. Se você é como eu, assim, e quer entender por que um clássico é um clássico, então vale a pena, vai atrás. Se tu tá iniciando, assim, então talvez tenha opções melhores. Agora a gente chega, então, a uma das minhas coleções favoritas de mangá, que é Parasite. Eu tenho a coleção completa, do volume 1 ao 10, e eu também peguei eles lá durante a pandemia, assim, e eu lembro que eu comprei usados na Shopee, do 1 ao 9, e pra conseguir o volume 10 foi uma batalha. A minha mulher, a Liara, ela teve que ir atrás e negociar, porque isso é uma coisa que acontece bastante, assim. Esses mangás que não estão sendo impressos no momento, eles estão impressos já há algum tempo, a oferta deles começa a ficar um pouco confusa, assim. Então, às vezes, por exemplo, o volume 1, tu encontra vários. Aí o volume 10, tu só encontra usado por R$60. Então foi uma grande batalha, assim. E com certeza valeu a pena, porque Parasite é incrível. O Parasite é um mangá que eu recomendo pra todo mundo, um anime também que eu recomendo pra todo mundo. O anime de Parasite, aliás, ele é uma das adaptações que eu mais gosto, porque o mangá, originalmente, ele saiu, se eu não me engano, lá em 1991, posso estar enganado, mas é uma história que, quando foi adaptado pra anime, precisou ser atualizada em algumas coisas. Então, por exemplo, aqui, ele, na primeira cena, ele tá escutando música. Então, aqui ele tava escutando, tipo, um Discman, aqueles negócios que tu bota disco e usa fone de ouvido, para as crianças que não sabem. Mas no anime ele já tá, tipo, escutando um MP4, ele tá escutando uma coisa mais atual, assim, ele é bem mais moderno. Na história original, se não me engano, não tem celular, e daí no anime já tem celulares, né, smartphones. Então é uma adaptação que eu acho que é bem feita e eu recomendo pra todo mundo. Aliás, Parasite é um dos mangás que eu acho que deveria receber mais amor, assim. Então por isso, quando saiu a série, eu fiz questão de fazer um vídeo aqui, tem já um vídeo aqui no canal, um shortzinho falando mangás que eu gostaria que as pessoas conhecessem mais. Parasite tava lá. Então eu tô muito feliz, assim, que o universo continua se expandindo. Eu tô bem ansioso, assim, pra saber se a gente vai receber mais alguma temporadinha da série, mais alguma coisa nesse sentido. Eu acho que não, pelo jeito que acabou, mas ia ser muito massa. Tudo que a gente continuar recebendo de Parasite, pra mim tá ótimo. Seguindo aí nessa vibe de on-house clássicos, né, a gente chega em Akira. Akira, eu tenho os volumes 1 até o 3. Akira é um mangá bem mais robusto. Vocês podem ver aqui o tamanhão dele. É uma telha, um tijolo. E eu não li tudo ainda. Eu quero ter os 6 volumes pra, do mesmo jeito que Pum Pum, como é uma obra que eu respeito muito, assim, eu assisti o filme, achei maravilhoso. E todo mundo que assistiu o filme e leu o mangá fala que o filme fica no chinelo porque o mangá é muito melhor. Então esse mangá aqui deve ser incrível, tá? Então eu quero ter todos os volumes, quero poder, nas minhas férias, assim, sentar no sol, tomar um café ou um chá e poder ler eles com calma, realmente aproveitar a leitura. Então, tenho do volume 1 até o 3 no momento, mas ainda não li. E, assim, pra quem quer conhecer Akira, dá uma olhada no filme. Se gostar do filme, dá uma olhada no mangá. Porque se fizer o contrário, eu acho que vai acabar não aproveitando o filme. Dessa maneira, vai gostar do filme também. Akira, aliás, pra quem não sabe, tem um contexto histórico muito importante, assim. Ele que abriu as portas, vamos dizer, pros animes chegarem aqui do nosso lado do mundo. A animação do filme, ela é revolucionária, assim, ela tava num patamar muito acima da animação da época, e isso fez com que o mundo fosse mais aberto pra receber os animes e tudo mais. Assim como Dragon Ball, por exemplo, abriu muitas portas, Akira também deu esse start pra popularização dos mangás e animes. Agora a gente chega num também que tem um espacinho reservado no meu coração, eu guardo com muito carinho. A gente tem o Death Note, eu tenho dos volumes 1 até o 6 do Black Edition, que é uma versão muito bonita, né? Os 2 primeiros volumes foram presentes dos meus queridos amigos e colegas de trabalho, e o restante eu peguei, porque obviamente tinha que completar a coleção, né? E eu acabei lendo até o volume 3, se eu não me engano, e eu não me aguentei e reassisti Death Note. Então, podem ver que tem alguns voluminhos que estão lacrados ainda, mas quando eu começar a me dar aquela saudade de novo, eu vou retomar de onde eu parei e terminar de ler os volumes. Eu tenho também esse volumezinho especial, que é o Short Stories do Death Note, que ele tem acho que são 5 ou 6 histórias menores, tá? E é muito bom, na verdade.
eu super recomendo também pra todo mundo. Death Note, aliás, é um ícone dos mangás e animes. Ele, ali nos anos 2000, mais ou menos, era super popular e ele que trouxe muita gente pra esse mundo de animes e mangás. Agora a gente vem pra uma das últimas coleções mesmo de mangás que eu tenho aqui, que é Soul Eater. E Soul Eater tem, assim como Death Note, um espaço reservado no meu coração, porque apesar dele não ser nem o meu mangá, nem meu anime favorito, ele foi o primeiro mangá que eu comecei a colecionar lá em 2012, se eu não me engano. Tem uma história muito engraçada, aliás, que cada mangá, ele saía mensalmente, né? E cada volume de Soul Eater custava R$10. E um dia eu sentei com meu pai e com a minha mãe na mesa e eu disse, eu preciso ter uma conversa muito séria com vocês. Eu preciso de uma mesada, não sei o que, a gente precisa conversar. E eu dei um tom pra aquilo que eles chegaram a ficar assustados, né? E eu falei pra eles assim, eu preciso de R$10 por mês pra poder comprar os mangás de Soul Eater. E eles contando essa história pra mim do ponto de vista deles, porque pra mim era a coisa mais séria do mundo, né? E eles estavam achando que eu ia pedir uma coisa absurda, assim, né? Pelo jeito, o tom que eu dei. Pedir um troquinho pra poder comprar meus mangazinhos, sabe? É uma coisa até bonitinha. Então, por isso, Soul Eater, ele é muito especial pra mim. E também no sentido de que, eu já comentei isso em outros vídeos, eu tenho uma peculiar dificuldade de dar continuidade nas coisas às vezes, ir até o final com os meus projetos. Então, ter a coleção completa de Soul Eater foi uma das primeiras vitórias, assim, pra mim, nesse sentido. Então, eu tenho muitíssimo orgulho dessa coleção. E Soul Eater, ele é um pouquinho diferente, assim, principalmente na questão da arte, de como os personagens se comportam, assim, nesse sentido. Especialmente no anime. A adaptação pra anime tem uma arte meio bizarra, assim. Mas eu também super recomendo, assim, pra quem gosta desses shonenzinhos de lutinha. Soul Eater tem um lugar especial no meu coração. Seguindo então pra minha última grande coleção, assim, de mangás, que tá incompleta, infelizmente, que são esses volumezinhos, meio tankobon, se eu não me engano, de Full Metal Alchemist. Eu tenho uns quase 50 volumezinhos desse, mais o guia oficial do mangá. E Full Metal, com certeza definitivamente é o Fullmetal Alchemist Brotherhood, o meu anime favorito. Como eu não tive acesso a todo o mangá, eu ainda não posso afirmar que ele é o melhor mangá que eu já li. Mas com certeza Fullmetal eu recomendaria de olhos fechados pra qualquer pessoa que se interessasse minimamente. Então, eu sou um pouco suspeito pra falar, né? Nota 10. Tá. Agora a gente chega num ponto um pouco estranho assim da coleção, que são os mangás que eu tenho só uma unidade do volume 1 e que eu provavelmente não vá dar quantidade na coleção. O primeiro deles é muito legal, apesar disso parecer um pouco estranho, né, um pouco contra-intuitivo, assim, eu gosto muito dele, ele tem um valor sentimental importante pra mim, que é esse volume 1 do Hunter x Hunter, ele tá até plastificado, que é em japonês. Eu adquiri ele na minha viagem que eu fiz pra São Paulo com os meus amigos pra gente jogar o Campeonato Nacional de Magic, e eu comprei lá na Liberdade, em São Paulo. Então ele é um momento, assim, na minha vida que eu guardo com muito carinho, e ele veio desse momento. Então ele é muito especial pra mim. Agora, por outro lado, a gente chega num ponto um pouco mais esquisito, assim, tá? Eu tenho o volume 1 de Rooster Fighter. Eu não tenho certeza do que exatamente estava passando na minha cabeça, tá? Mas esse aqui, ele trata da história de um galo super-herói. Ele é tipo um One Punch Man, só que é um galo. Enfim, eu tenho só o volume 1 dele, eu não pretendo continuar, assim. Não é tão engraçado, não é tão legal, assim. Rooster Fighter, é isso aí. Eu tenho o volume 1 de Blue Lock. Eu caí no hype, eu caí nessa armadilha. Tava todo mundo hypando, eu achei a premissa legal, assim, de tentar achar o melhor atacante pra seleção japonesa, né? Não me pegou, assim, eu tenho só o volume 1 e pretendo não continuar. Agora a gente chega em um que decepcionou um pouco, que é Beastars. Eu assisti o anime, tiveram pontos ali que eu achei muito legal, achei a proposta bacana, e alguns outros pontos que eu achei muito baixo, assim, não me pegou, sabe? Tentei dar uma chance pro mangá, pra ver se ia brilhar, se eles tratavam melhor dessas temáticas, assim, dessas discussões que eles estavam propondo, mas também não vingou, eu tenho só o volume 1 e pretendo não continuar, provavelmente. Pra quem não sabe, Beastars é uma história de animais que eles convivem como se fossem humanos, assim, tem escolas e tudo mais, e eles têm essas questões de dividir carnívoros e herbívoros, né? Então, comer carne é proibido nesse mundo, assim. E essa é uma temática que eles ficam discutindo, assim, se eles ficam se predando ou não. Eu achei que essa ia ser a discussão legal do anime, mas eles começam
a se perder um pouco nesse sentido e abordar o tema de um jeito que eu não curti tanto, assim. E chega um ponto, acho que é na segunda temporada do anime, que vira basicamente um shonen de luta, assim. Que ele tem até um arco de treinamento, que ele encontra um sensei, sei lá, e vai lutar. Enfim, não me pegou tanto. Ainda nessa sessão aí de mangás de um volume, ou poucos volumes que eu provavelmente não vou dar continuidade, a gente chega numa sessão que é tipo a sessão do respeito, assim. Então, em primeiro, eu tenho esses volumes ultra surrados de Naruto, que estão comigo, olha, com certeza há uns mais de 10 anos. Esse aqui, aliás, já sofreu até um atentado, né? Foi o Léo, meu cachorrinho, que mordeu as bordinhas dele ali e deu briga. O Léo tomou uns gritos quando eu vi. E aí eu tenho esses 3 volumes de Naruto, então. Mas eu, apesar de amar Naruto, gostar muito, aliás, eu tô com uma camiseta do Naruto, provavelmente eu não vou ter toda a coleção, não tão cedo, não é uma prioridade, assim. Eu gosto muito de Naruto, respeito muito, não sei se eu vou ter. Com certeza Boruto eu não vou ter, por exemplo. Mas Naruto tem esses 3 volumes ultra surrados, então. Aí agora, One Piece eu tenho o volume 1, One Piece Red, que ele é esses guias de mangá, ele traz algumas curiosidades, tá? Talvez agora essa nova adaptação que é um pouco mais enxuta de One Piece eu acabe assistindo, revendo. Eu não assisti a série também, importante destacar aqui. Não me joguem pedras, por favor, eu respeito a obra, mas também tem que ter tempo, né, gente? E agora a gente chega então em Attack on Titan. Esse aqui, ele divide muito o meu coração, tá? Eu amei a primeira temporada de Attack on Titan. A primeira vez que eu vi, assim, eu achei incrível. E com o tempo foi passando, assim, a perspectiva do que era importante no anime foi mudando, deixou de ser sobre os titãs, se tornou sobre as pessoas. O que eu não acho que seja exatamente ruim, assim, só não me pegou muito. Eu queria muito que fosse sobre os titãs. Já tem um shortzinho falando aqui no canal de, se não me engano, o título é Attack on Titan é bom mesmo? E eu faço algumas pequenas críticas ali. Então, Attack on Titan é uma obra que eu gosto. Provavelmente eu ainda vá ter toda a coleção, mas no momento eu tenho só o volume 1. Também tem aqui, eu não sei se chega a entrar como mangá, mas é o primeiro volume... Olha, aqui até caiu marca-página. O primeiro volume do Solo Leveling. Ele é um manhwa, né? Ele trata de um garoto que vive num mundo meio MMORPG, assim, e ele é a única pessoa que descobre o menu do jogo, basicamente, e ele começa a cheatar pra ficar mais roubado. Ele era um loser, e daí ele vai progredindo até ficar muito bom, assim. Numa vibe meio Sword Art Online. Eu não li tudo, mas essa é a vibe que ele me passou, tá? E eu acho que isso cobre, então, todos os mangás que eu tenho aqui na minha coleção. Eu posso ter deixado alguma coisinha de fora ou não tenho certeza. E, se eu não me engano, pelos meus cálculos, são 278 volumes. Aí eu quero discutir um pouquinho, eu não sei como é que eu vou organizar isso no vídeo, na verdade, se eu vou falar antes, durante ou depois, mas a questão de quanto custou cada mangá, cada coleção, de mangá, né? E a coleção que eu tenho de todos os mangás, quanto é que isso custou. Eu juro que eu fui ver isso e me surpreendi, tá? Eu fiquei um pouco assustado. Agora, então, falando da parte monetária ali, a parte do valor, dos preços dos mangás. Eu peguei aqui a minha colinha, porque senão eu não ia conseguir ver tudo, né? A gente começa, então, com Vagabond, que são 32 volumes. O valor unitário de cada volume é R$35. Lembrando que ele é um desses mangás que é um pouco difícil encontrar, não tá sendo exatamente reimpresso. Agora eu não tenho certeza, tá? Mas na época que eu tava pegando esses volumes, ele não tinha sido reimpresso. Então, tinha alguns volumes que o valor era tipo R$80. Obviamente eu esperava sair uma versão um pouquinho mais barata, né? E alguns volumes que tu encontra por 20 e poucos. Então, 35 é uma média de valor. A gente fica então com R$1.120, somando aí os valores dos mangás de Vagabond. A gente tem então Ping Pong, são 2 volumes, R$90 cada, fica R$180. Ping Pong é uma edição um pouco mais grossa, uma edição um pouquinho diferente, então ele tem esse valor um pouquinho acima mesmo. A gente tem Pluto são 8 volumes, eu tenho até o 7 no momento, e isso em breve com certeza vai mudar. E está saindo também por R$35 cada unidade. Ele entra nessa categoria também de preço que varia e fica então R$245 pelos 7 mangás de Pluto. A gente tem então seguindo Insomnes, eu tenho até o volume 6. Insomnes que é um mangá bem novo, né? Então o preço dele é lá em cima, R$38 cada volume, dá R$228 pelos 6 volumes. A gente chega então em Jujutsu Kaisen, como tu quiser chamar, e aqui foi uma facada, tá? Porque são 28 volumes. Eu botei uma média de R$38 por volume, apesar de não ser exatamente isso que eu tenha pago, agora tá bem por aí, né? Fica R$1.064
pela coleção de Jujutsu, é uma facada. A gente tem One Punch Man, 29 volumes. Eu botei como R$35 a média de cada volume de One Punch Man. E a gente fica com R$1.015, outra facada, mas One Punch Man eu passo pano. A gente segue então com Histórias Curtas de Fujimoto. Ele é uma boxinha, vem os dois, né? Eu paguei, se eu não me engano, R$50. A gente tem então Slam Dunk, um volume, R$35. A gente segue com Real, 5 volumes, R$35. Cada volume de Real dá R$175. A gente tem Blue Period, 7 volumes. Apesar de ter sido presente, eu vou contar aqui também, né, pro valor da coleção. Tá, é um mangá novo, né, também tá nessa faixa aí dos R$35. Dá R$245 pelos 7 volumes de Blue Period. A gente chega então em Madoka Mágica, ali os 5 mangás de Madoka que eu tenho, que eu não fui capaz de comprar a história oficial, né, a história principal. São 5 volumes, eu botei R$25 cada volume, dá uns R$125. São mangás um pouquinho menores, então acho que o preço tá justificado aí nesse sentido. A gente tem Boa Noite Pum Pum, um volume de R$50. A gente tem Demon Slayer, 25 volumes, R$33 cada volume. Eu acho que hoje em dia já tá um pouquinho mais caro, mas se eu não me engano, 33 foi o que eu acabei pagando na época. Dá R$825 em Demon Slayer. Aí a gente segue pra Death Note. São 6 volumes de R$50, o do Black Edition, mais um volume do One Shot, que é R$30, somando então 330. A gente chega então em Dorohedoro, 9 volumes de R$30 cada, se eu não me engano, tá nessa faixa de preço aí o Dorohedoro, e dá R$270. A gente tem Spy Family, são 7 volumes de R$33, dá R$231. A gente segue então com Evangelion, eu só tenho os 2 primeiros volumes ali, se eu não me engano, são 4 até então, e tá saindo R$50 cada um, então soma R$100 aqui. A gente segue então com Chainsaw Man, 16 volumes por R$35 cada, que dá R$560 também, já é uma grana aí em Chainsaw Man. A gente tem então Parasite, ele flutua bastante no valor, como eu comentei ali ao longo do vídeo, mas eu botei 10 volumes com o valor unitário médio ali de R$30, então são mais R$300 aí em Parasite. A gente tem 3 volumes de Akira, que tá saindo na média aí de R$90. Tu pode encontrar um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, dependendo do volume, do local onde tu vai comprar. Mas esses 3 eu botei então como R$270 no total. Aí a gente tem 25 volumes de Soul Eater, pra mim o valor deles é incalculável. Mas R$20 então cada volume, nos chegando aí no valor de R$500, né? A gente tem Full Metal Alchemist. Eu contei aqui, são 38 volumes, na verdade. Eu acho que durante o vídeo eu falei que eu tinha quase 50, mas não é bem assim. Aí, R$6 cada voluminho, meio tankobon, e eles estão bem surrados. Dava pra botar até 5, na verdade, um pouquinho menos, mas calculei com 6, R$228. Esses meio tankobon do Fullmetal, também tu encontra, às vezes, alguns volumes por R$5, alguns volumes por R$10, R$12. Depende bastante de onde tu pega, qual é o estado de conservação deles também. Aí, seguindo, então, a gente tem um Hunter x Hunter, ou em japonês, eu botei R$50, ele tem um precinho um pouquinho a mais. Aí a gente tem um volume de Rooster Fighter por 30, um volume de Blue Lock por 30, um volume de Attack on Titan por 25. Hoje em dia provavelmente já tá um pouquinho mais o Attack on Titan. A gente tem os 2 volumezinhos ali de One Piece Red e o volume 1, saindo R$25 cada, R$50 pelos 2. Provavelmente também já tá um pouquinho mais, mas tudo bem, a gente conta assim. Naruto, então, a gente tem 3 volumes de mais ou menos R$15 cada, dá uns 45. E, por último, a gente tem Beastars, um volume por R$30. E a gente pode botar mais uns R$15 ali do Solo Leveling, apesar dele ser um pouco a mais. Vamos botar assim pra encaixar ele de algum lugar, né? De alguma forma. Se eu não me engano, ele custa um pouquinho mais. Mas beleza, vamos fechar assim. Então, somando tudo, dá uma baita grana, tá? Fecha em R$8.425 a coleção de mangás, tá? É uma grana. Eu, meio ao acaso, assim, eu gravei um vídeo, se eu não me engano, foi o do Linkin Park. E na hora de editar, eu vi que, poxa, como tá bonita a coleção atrás, né? Fica bacana, assim. E aí eu decidi, poxa, vou dar uma olhada quantos mangás eu tenho, quanto é que tá valendo minha coleção. E eu cheguei nesses números e decidi gravar um vídeo e compartilhar um pouco com vocês. Fala pessoal, aqui é o Diego do Futuro. Só pra contar que eu consegui achar o Goodbye Eri. Ainda tô com a voz um pouco rouca da gripe, mas queria compartilhar isso no vídeo. Consegui achar. Mais R$40 aí, foi salgado esse preço. Mas tudo bem, adicionei na coleção. Então é isso, essa é a minha coleção de mangá, eu vou ficando por aqui. Eu sei que eu acabei não explicando exatamente todos os mangás, né, do que se trata as histórias. Tem alguns que dispensam apresentações, né, mas deixa aqui nos comentários se ficou com alguma dúvida, se quer alguma dica de como comprar mangá, se gostou desse tipo de vídeos, quer ver mais conteúdo como esse. Aproveita para se inscrever no canal, dar um joinha, que me ajuda um monte. Espero muito poder encontrar vocês por aqui nos próximos vídeos. Até mais!